A gente vai abrir o programa de hoje e eu quero chamar a atenção de vocês, inclusive, como estamos ao vivo, é claro que vocês devem participar. Vai lá no Insta, no @VocêBonitaTV, para mandar perguntinhas, porque a gente vai falar de algo pontual que aconteceu e eu já me antecipo dizendo que o objetivo dessa pauta é informar, fazer com que o público entenda hoje os recursos na área médica, os recursos dentro da medicina e a forma como algumas investigações são feitas. A gente vai falar da relação entre trombose e câncer. E eu vou ler uma nota para vocês sobre o estado de saúde do prefeito Bruno Covas. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, segue internado no Hospital Sírio-Libanês. Inicialmente, Covas foi internado para tratar uma erisipela, que é uma infecção na pele causada por bactérias. Dias depois foi diagnosticado um quadro de trombose venosa. E, finalmente, foi descoberto um câncer no aparelho digestivo na região de transição entre o estômago e o esôfago. Nesta terça-feira, ele começou o segundo ciclo de quimioterapia. Ainda de acordo com o boletim médico, o quadro de saúde do prefeito permanece instável e ele está sendo medicado com anticoagulante. Já, claro, antecipo também em nome de toda a equipe que a gente deseja aí um breve retorno, né, e que ele se recupere o quanto antes. Aqui a nossa torcida, ele tem um sorriso tão cativante e, enfim, nosso sentimento aqui todo de amor, né? Eu acho que nesses momentos a gente tem que oferecer amor e oferecer também fé. Bom, deixa eu apresentar o timaço, já agradeço também. Juju, parabéns. Juju que está produzindo essa pauta e a assessora que hoje fez assim de uma forma brilhante os nossos dois convidados juntos para falar desse assunto. Então aqui hoje, gente, é fera mesmo. A gente está falando dos papas dentro das suas áreas. Mais uma vez, cirurgião vascular, Dr. Carlos Bessa, bem-vindo. É um prazer. Sempre um prazer tê-lo aqui. Prazer, e conhecendo hoje, bem-vindo, Dr. Paulo Hoff, presidente da Oncologia DOR. Muito prazer. É um prazer. Honradíssima de ter esse timaço para a gente falar desse assunto tão importante. Vou começar com o Dr. Carlos Bessa, para a gente introduzir o assunto. Vamos lá, doutor. Vamos começar do início, Sim. Que o objetivo é realmente a informação e entender como hoje essa medicina tá tão brilhante que a gente chega em diagnósticos com outros sintomas. Queria que você iniciasse, então, explicando a questão da erisipela, a questão da trombose venosa e depois a gente segue com o quadro oncológico. Como você já citou, a erisipela é uma infecção da pele, né? que é relativamente comum, né? A pessoa tem uma frieira, a bactéria entra, cai um pouco a imunidade e dá a infecção. É uma doença de tratamento simples, de tratamento medicamentoso, só que assim, existe em alguns casos associação de erisipela com TVP. Então, quando o paciente tem erisipela e a perna está edemaciada, a musculatura está empastada, nós, de rotina, realizamos aquele exame de Doppler, que nós já fizemos aqui, certo. Inclusive. Tá bom. E aí nós conseguimos avaliar o sistema venoso profundo, que é onde se formam os coágulos, né? E um diagnóstico simples, dá uma especificidade altíssima, mais de 98%, se você fizer ultrassom de você identificar. E o que aconteceu com o prefeito, ele chegou com erisipela, tá? E depois ele foi avaliado por um médico que é conhecido, o Dr. Davi Wipp, que viu que a perna estava empastada e mandou ele para o hospital para fazer o Doppler e identificaram o coágulo nas veias fibulares, tá? Que são veias finas da perna, né? Só que quando foram investigar, eles viram que também tinha coágulos nos pulmões, já tinha embolizado, né? Puxa vida. Então, já nesse momento, já era um quadro preocupante, porque se demorasse um pouco mais, ele podia... Como o coágulo é pequeno, está numa veia pequena, a embolia que ele causa não é uma embolia maciça. Entendi, não é fatal. Se for, por exemplo, um coágulo na veia ilíaca ou na veia femoral, e esse coágulo se desprender, ele pode... obstruir o ósteo da artéria pulmonar e isso é incompatível com a vida. Então, são essas pessoas que morrem subitamente de embolia maciça. E o interessante no caso do prefeito, assim, trombose que aparece, nós já falamos isso aqui uma vez, verdade. Trombose que aparece do nada, o paciente está bem e fez uma trombose, a gente tem que sempre lembrar que
que pode ser um sinal de uma neoplasia. Tá. Isso a gente já conversou algumas vezes, né? De cada 20% dos casos das neoplasias, em torno de 20%, o Dr. Paulo, depois ele vai poder confirmar, cursa com trombose venosa profunda. E daí, então, doutor Paulo, te pergunto, essa investigação um pouco mais intensa nesse momento, hoje é algo que já é feito mesmo de rotina quando a gente está falando desse assunto e da questão da união da trombose, da erisipela, ou no caso, enfim, os médicos foram além e que bom, né, que descobriram. Não, eu acho que num caso em que você tem uma trombose, especialmente uma trombose dessa magnitude, que já contava com embolia pulmonar, e não há um fator de risco conhecido, tem que se fazer a avaliação para presença ou não de tumores. Como o Dr. Carlos falou, de 15 a 20, em alguns casos até mais, percentual dos pacientes com câncer vão se apresentar com uma trombose. Então, uma trombose sem uma causa aparente deve levar a uma suspeita de neoplasia, que pode não se confirmar, mas a avaliação tem que ser feita e foi feita corretamente aqui e se encontrou. E existem alguns tumores que estão mais associados com trombose do que outros. Não são todos os tumores que têm o mesmo risco. Inclusive, é até interessante, tem um nome, esse tipo de trombose, chama de síndrome de Trousseau, que foi um médico francês que no século XIX descreveu esse tipo de achado, de trombose associada ao tumor, e depois ele faleceu de um tumor gástrico que ele se autodiagnosticou porque ele teve a trombose inexplicada. Então tem todo um aspecto histórico nisso. Mas certamente a gente procura se há uma causa, se o indivíduo teve uma longa viagem que ficou sentado, parado, a famosa síndrome da classe econômica que a gente chama, se é uma mulher que estava tomando contraceptivos ou se houve algum tipo de acidente, ou seja, se procura uma causa para ele. Não se encontrou, duas coisas têm que ser avaliadas. Se o indivíduo tem uma propensão familiar, uma trombofilia, ou se tem uma neoplasia. E o que chama muita atenção, e acho importante a gente colocar aqui também, é que ele é muito jovem, né? E do que eu li a respeito dessa questão deste tumor especificamente, ele aparece mais numa idade mais avançada. É isso, doutor? Olha, os tumores, no geral, são doenças que acontecem numa idade mais avançada, principalmente depois dos 50 anos. Mas, infelizmente, é uma realidade que nas últimas décadas nós temos visto uma migração. Os tumores estão afetando mais pessoas jovens, mais mulheres jovens com câncer de mama, mais homens e mulheres jovens com câncer de intestino ou, no caso do nosso prefeito, com câncer de estômago. E uma característica que, por serem pessoas muito jovens, não fazem, obviamente, nenhum tipo de prevenção específica, porque não se considera que são pessoas de risco e, infelizmente, às vezes o problema é detectado já um pouquinho mais avançado, justamente por isso. E você acredita também, e aí quero ouvir os dois, que essa questão de hábitos mesmo, né, da forma como até as pessoas mais jovens se relacionam, ou de forma sedentária, da atividade física, da ingestão aí de alimentos processados, que isso é sempre um debate, uma discussão aqui do Você Bonita, que eu acho que convém a gente colocar no assunto também, né, porque se mais jovens estão ficando mais doentes, tem alguma coisa aí, né? Não tenha dúvida disso. E o câncer de estômago, em particular, sofreu uma mudança epidemiológica. O que é isso? Já foi o câncer mais comum no Brasil, lá pelos anos 20 do século passado, e à medida que a higiene melhorou, as condições sanitárias melhoraram, a refrigeração da comida começou a ser algo comum no Brasil, o câncer gástrico foi tendo a sua incidência cada vez menor. Ele parecia que era uma doença que estava sendo eliminada ou então reduzida muito na sua significância. Mas mais recentemente nós tivemos um aumento dramático na incidência de um tipo particular de câncer gástrico, que é aquele câncer que se localiza entre o esôfago, que é a parte inicial do nosso trato gastrointestinal, e o estômago, na junção gastroesofágica, que é justamente o tipo de tumor que foi reportado no nosso prefeito. Esse tipo de tumor tem tido uma incidência crescente e parece que tem a ver justamente com hábitos alimentares e hábitos de atividade física, porque ele tem muita relação também com o refluxo.
certo? Então, os indivíduos que têm problemas maiores de refluxo ácido no esôfago podem, não é todos naturalmente, mas podem desenvolver uma alteração chamada esôfago de Barré. Esse esôfago de Barré é um fator de risco para o desenvolvimento desse tipo de câncer. Então, se nós identificamos um indivíduo, um paciente que tenha muito refluxo, se faz endoscopia, se houver esôfago de Barré, ele tem que fazer endoscopias seriadas para acompanhar, para detectar precocemente um problema como esse. E até para, caso futuramente corre mais risco, então, do que outra pessoa que não tem o refluxo. Em relação ao prefeito, né, doutor Paulo, ele fez uma gastroplastia, ele era obeso mórbido, né? Isso, legal de comentar também. Talvez tenha uma relação da própria cirurgia, se não ficou a válvula, o cárdia, da junção do esôfago com o estômago, se ela não ficou incontinente, isso favoreceu o ácido do estômago ficar traumatizando, né, o endotélio, né, Mas essa questão até do refluxo, acho que a gente já falou aqui no programa algumas vezes, e as pessoas que estão acima do peso têm mais chance também de ter o refluxo, né? Você estar acima do peso traz alguns riscos. Um é o refluxo, mas outro, e vamos fazer uma diferenciação aqui que é importante, né? Você está com sobrepeso não é tão perigoso. O problema é quando você tem obesidade mesmo, que é o índice de massa corpórea acima de 30. Porque aí você tem também uma situação de uma inflamação crônica do corpo do indivíduo e isso leva a um aumento no risco de diversos tipos de câncer. Câncer de estômago é apenas um deles, mas outros também têm a sua incidência aumentada nessa situação. Tá aí. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @Você Bonita TV. Daqui a pouquinho tem perguntinha do público e eu já sigo pensando aqui numa outra relação para a gente conversar. A questão da genética, da hereditariedade, com todos os casos que a gente comentou, né? Então, o caso da trombose e dos tumores. Como é que hoje isso é avaliado? É algo que conta bastante mesmo? Nós achamos hoje que de 10 a 15% dos casos de câncer tem uma influência forte familiar. Para você determinar se há ou não há uma influência familiar, vamos dizer assim, tem duas etapas. Primeiro, nós fazemos um histórico familiar para ver se há outros casos que se encaixem em algum tipo de síndrome na família. Tá. Usualmente, a gente começa a ficar preocupado quando você tem 2, 3, 4 indivíduos muito próximos na família que tiveram câncer. Havendo essa suspeita, hoje você tem maneiras muito fáceis de fazer o teste genético. São testes muito simples, que você coleta um pouquinho de saliva, manda para o laboratório e volta um painel mostrando se tinha ou não tinha um componente familiar. Se o indivíduo que teve o câncer faz o teste e tem o componente familiar, os parentes então podem ser testados e aí, se houver o risco, se aumenta então o tipo de monitorização que se faz desses indivíduos. Agora, é importante nós lembrarmos que câncer é bastante comum. Infelizmente, no Brasil, todo ano agora nós temos 600 mil casos. Então também não é tão raro que você tenha 2 indivíduos na mesma família e no final você analisa e não acha um componente familiar. Câncer é sempre genético. É sempre uma alteração genética, mas nem sempre é herdada essa alteração. Às vezes pode ter acontecido no paciente. Tá aí. E no caso da trombose, doutor? As doenças vasculares têm componente hereditário também, né? Então, se o paciente que tem, a mãe teve trombose, o avô teve embolia, então esses pacientes a gente tem que monitorizar, né? Não tem qual que é a idade inicial, gente, pra gente começar um check-up completo, né? A gente fala, né, tanto assim, vai lá, então você tem que fazer o seu check-up. Hoje, o que a gente entende como check-up, prevenção e a frequência que a gente tem que fazer, né? Na minha especialidade, nós temos já definido um check-up vascular. Certo. Tá? Então, por exemplo, se você pode ser jovem, você tem 18 anos, mas se você tem edema, o edema vai piorando durante o dia, se você tem dores nas pernas, essa paciente já tem indicação de fazer a investigação. Tá. E a investigação nossa é simples, é com ultrassom. Você identifica se as válvulas do sistema profundo elas são abertas, se ela tem insuficiência valvular já genética, já nasceu com essa lesão que favorece o refluxo e vai favorecer a dilatação de varizes e o edema e a dor. Então a gente não é tanto a idade, né? Mas, assim, se o paciente tem sintomas, você também não vai sair, tipo, na especialidade do Dr. Paulo, fazer exame em todo mundo aleatório, né? Tá. Mas se você tem algo que te chama atenção, o médico está autorizado a realizar um Doppler, né? E a fazer um acompanhamento, um segmento, né? Tá aí. E nessa questão... Na área de câncer já é um pouco mais complexo, né?
A idade em que nós geralmente recomendamos o início dos exames é a partir dos 50 anos, mas isso vem mudando, porque justamente porque nós estamos tendo mais indivíduos mais jovens, está começando então a mudar um pouco e a prevenção está vindo para mais cedo. No caso da mulher, por exemplo, a prevenção do câncer de colo uterino começa quando ela chega na maturidade, começa a ter atividade sexual ou aos 18 anos e ela começa a fazer o seu acompanhamento Papa Nicolau seriado. Em termos do câncer de mama, era 50, agora tem vários grupos propondo que passemos aos 40 anos para fazer a prevenção do câncer de mama. Em termos de homens e mulheres também, você tem a prevenção do câncer de pele, indivíduos que têm pele clara, muita exposição ao sol, devem discutir com o dermatologista, dependendo do número de manchas quando começar, e do câncer do intestino e do reto, era aos 50 e agora está se propondo que se comece aos 45. Uau. Existem outros tipos de câncer que podem ter medidas de prevenção, mas são muito específicas para cada indivíduo. Por exemplo, câncer de próstata depende um pouco da origem étnica, do histórico familiar, mas também ao redor dos 50 anos tem se falado um pouco menos. E para aqueles indivíduos que têm casos na família, aí difere um pouco. Porque nós começamos a fazer a prevenção 10 anos antes da idade do indivíduo que teve o câncer. E, de maneira geral, a gente recomenda que o indivíduo com o familiar procure o seu clínico e discuta qual deveria ser o tipo de prevenção que deve ser feito, porque também tem que se discutir se cabe ou não fazer o teste genético naquela situação. Mas uma coisa que é importante de nós ressaltarmos é que nós não temos teste preditivos ou de prevenção para todos os tipos de câncer, infelizmente. Então, se o indivíduo tiver algum sintoma novo, alguma modificação, como nós falamos, uma trombose inexplicada, ele deve procurar auxílio médico para ver se precisa fazer exames adicionais e se esse tipo de manifestação pode ou não estar associado a um câncer. Tá aí. Vamos abrir para perguntinhas do público então? Quem escreveu para a gente, olha lá na tela. Obrigada, Paola, um beijo para você. O que causa a trombose, então, doutor? O que é trombose? Na verdade, a trombose é a coagulação do sangue, né, dentro do vaso. O sangue, ele é um líquido, mas ele é um líquido mais para óleo do que para água, né? Todo mundo aqui já se machucou, o sangue parece uma cola, né? É verdade. E ele permanece líquido por um equilíbrio instável. Qualquer coisa que altere o fluxo, que um trauma na parede do vaso, ou alteração dos elementos do sangue, pode favorecer a formação, ativar a cadeia de coagulação e formar o coágulo. E o pior de tudo na trombose é que 30% das tromboses venosas profundas, elas não dão sintoma. O paciente tem a trombose, a perna não incha e ele não sente dor. E muitas vezes o primeiro sintoma é falta de ar, dor torácica, já é embolia. Entendeu? Por isso que é interessante, se você tem algo diferente, assim, você acordou com a perna inchada. Quando você anda, está incomodando. Você não deve tomar um Dorflex e achar que isso vai passar, né? Acho que a grande dica é isso, é sempre procurar um clínico que ele vai ter condição de orientar. Agora, em relação ao câncer, seria interessante colocar que é um processo bastante complexo. O câncer pode causar trombose por estar apertando um vaso e o sangue não passa, fique parado. São cânceres maiores, não é o mais comum, mas pode ser. O câncer também pode causar a trombose, porque o câncer ele cria vasos sanguíneos para poder crescer que são alterados. E aí o tecido fica exposto. E essa cascata de coagulação é disparada pela exposição de um fator tecidual que está presente nos tecidos, certo? Porque se o vaso rompe, tem que coagular ali. E ele pode fazer essa disparada da cascata também. Mas tem um terceiro fator, e esse que é interessante. O câncer se utiliza do mecanismo de trombose para fazer as metástases. A célula cancerosa sozinha, se ela sai do câncer e tenta circular no corpo do indivíduo, ela tem uma grande chance de ser destruída pelas forças da pressão sanguínea, etc. Então, não é incomum de você ter o que a gente chama de um trombo tumoral, em que o câncer produz essas substâncias e as plaquetas, que são os tijolinhos que o nosso corpo usa para tapar os buraquinhos, se aglomeram ao redor da célula tumoral por causa da disparada desses fatores e causa então a formação de um pequeno trombo que viaja, se encaixa em algum lugar e o tumor começa a crescer. Então, o tumor está intimamente ligado à trombose,
porque ele muitas vezes precisa da trombose para poder se espalhar pelo organismo. Entendi. Interessante, né? Olha, gente, falei que ia ser uma aula hoje, né? Vamos colocar mais perguntinha do público na tela. Olha lá quem escreveu pra gente. Foi. Rafa, obrigada, um beijo pra você. Uma pessoa de estômago de calibre grosso que esclerosou e tem uma válvula antirrefluxo, corre o risco de ter uma trombose? Então aí a gente já misturou um pouquinho as coisas. Como é o calibre? Fez cirurgia, aquela hérnia de hiato, provavelmente. Aí ela está colocando uma relação entre refluxo e trombose. Tem pacientes que têm refluxo, quando o refluxo é importante, tem uma cirurgia para corrigir o refluxo, que é uma cirurgia chama hérnia de hiato, para tentar impedir que esse refluxo ocorra e lese a mucosa do esôfago. E isso é o que o Dr. Paulo falou, é fator de produzir uma lesão que pode evoluir para um câncer. Agora, isso em si não tem uma relação direta com a trombose, né? Não tem relação. E vamos deixar claro, né? A maior parte dos pacientes que tem refluxo não terá câncer. Então, é só um fator de risco que aumenta, então, a necessidade de atenção. Né? Tá aí. Preciso encerrar, mas não posso deixar de comentar, que eu falei com o doutor antes do programa começar. Breves palavras da imunoterapia, doutor, que hoje é um recurso também que a gente tem. E eu acho que o público tem pouquíssimas informações sobre o assunto. É algo que realmente está modificando o panorama do tratamento oncológico. A imunoterapia não é nova. Já existia algum tipo de imunoterapia sendo tentado do século XIX para o século XX, mas nós não tínhamos o conhecimento de como fazer isso funcionar. Agora, finalmente, nós temos a tecnologia, em muitas situações, de identificar que mecanismo o câncer está usando para se esconder. Ele se camufla e não deixa os soldados do indivíduo, que são o seu sistema imune, seus glóbulos brancos, atacarem as células cancerosas. E essas medicações vão e elas abrem, então, tiram essa camuflagem e permitem que o sistema imune ataque o câncer. No caso do câncer gástrico, já existem alguns trabalhos mostrando que para alguns pacientes, tem que identificar aqueles pacientes que são candidatos, pode ser uma ferramenta muito importante. E olha que maravilha, é um jeito de você fazer o próprio sistema imune do indivíduo atacar o câncer, sem necessidade de quimioterapia, etc. Por isso chama imunoterapia. Imunoterapia. Obrigada, só posso agradecer mesmo. Parabéns, Juju. Pauta fantástica, uma aula, vai estar lá no YouTube para vocês compartilharem. Mais tarde a gente tem a segunda exibição do Você Bonita, vale a pena prestar aí atenção. Eu vou só, eu acho que eu tô com o, aqui, tá aqui, o contato do Dr. Bessa, Glaucia já me passou, @Clínica Vascular Bessa lá no Insta, certo? @Clínica Vascular Bessa, e em outras redes sociais também, Facebook, você encontra o trabalho do doutor. Vou deixar aqui um site para vocês, em agradecimento ao Dr. Paulo Hoff, presidente da Oncologia DOR, que é Oncostar, tudo junto, oncostar.com.br, e um telefone 2107-5300, 2107-5300. Gente, muito obrigada mesmo. Me senti assim honrada com essa dupla brilhante aí. Vocês são referência, cada um na sua área. Eu acho que quem ganha é o público e eu que aprendo muito. Obrigada, viu? Até a próxima, gente. Obrigada mesmo. Bom...